Queridos amigos, bom dia. Café contigo. Caneta conosco. A caneta é o exemplo. Deixa eu dar um gole para dar um bom dia para vocês. Bom dia. Café tá quente, tá puro, sem nada. Porque o assunto ele é assim, ele é puro, ele é denso, mas ele é gostoso e rico e complexo, como os diferentes aromas e sabores do café. Vamos lá. Lembram da caneta? O grande exemplo que Geshe Michael mostra o vazio de todas as coisas. Para mim e para você, nós podemos escrever uma gratidão a alguém, uma carta de amor. Eu escrevo muitas vezes que estou traduzindo no computador, mas às vezes as minhas anotações é tudo com uma caneta, em geral preta, como eu gosto. Mas assim, o que faz eu ver este cilindro como uma caneta para escrever alguma coisa significativa e a minha queridinha Kissy, que aqui está, que veio nos ajudar, brincar. Aqui, Kissy, se eu dou para ela a caneta, ela hoje não quer, tá vendo? Mas ela vai morder, vai brincar com isso. Por que a Kissy vê nisso um biscoitinho, um brinquedo, e nós vemos alguma coisa para escrever uma coisa positiva? Salvar uma pessoa numa traqueostomia, matar outro numa sentença de morte, libertar um país de uma pandemia maior, né? Ou, sei lá, criar métodos de uma educação não formal em que precisamos aprender mais a nossa humanidade, precisamos aprender mais como não sofrer por tantas mortes, que não adianta porque sofremos igual, mas como fazer disso um progresso para entender os nossos sentimentos e não simplesmente para deixar que nos afoguem. Há pouco tempo eu perdi uma pessoa querida, de uma grande querida. Yara partiu para outro lado. E Eliane está muito triste e isso me faz muito triste. Não conheci muito Yara pelos olhos da Eliane, pela maneira toda dela amar a Yara, e eu a amei a Yara. E ela partiu dia 25 pelo Covid. Então, assim, eu digo uma educação não formal, da gente poder saber o que fazer com a inveja, saber o que fazer com a dor, saber o que fazer com a morte. Então, assim, estou falando de muitas coisas ao mesmo tempo, e são muitos links, mas eu sei que vocês estão me entendendo. O que se pode fazer com uma caneta. Mas por que a caneta serve para isso e serve para morder, né? Por que nós vemos tudo diferente? Plástico, tinta, cor preta. Vamos para um outro exemplo que eu vou falar muito dele. Uma chaleira para botar o chá dos meus queridos lamas, certo? A baqueta. Por que todas as coisas, né? Aquilo é metal, vocês viram o barulho? Isso é madeira, isso é plástico, isso é uma seda, né? Isso é vidro, isso é café. O que é que faz com que a gente perceba todas essas coisas diferentes como materiais diferentes, materiais físicos diferentes, se tudo é vazio? Não é um coa. Você sabe o que faz isso ficar tudo diferente? É a quantidade de elétrons que circulam ao redor do átomo. A gente tem aquela figura que a gente fala nisso, vem na cabeça, né? O átomo e aqueles círculos, aqueles cilindros, né? Em volta, formando o átomo. Então, mas em volta desses elétrons, né? Eles emitem o quê? Eles emitem ondas. E essas ondas é o que chamamos de frequência. Então, temos uma frequência que faz vidro, que faz seda, que faz metal,
que faz madeira, ok? Que faz plástico. Então, essas frequências fazem. Como é que isso acontece? Quando esse átomo ele emite diferentes ondas magnéticas, né, que vão formando madeira, tecido, essas ondas elas entram nos nossos olhos, ok? Nós estamos olhando para isso. Então, elas entram e elas atingem a córnea, vão para o microtubo e daí faz uma sinapse com os nossos neurônios, neurônio com neurônio, sinapse, ok? Então, o que aconteceu? Formou um sinal elétrico mais uma química. E aí, o que isso fez? Isso fez as diferentes coisas. Então, tem uma frequência para plástico, tem uma frequência para vidro, tem uma frequência para metal, tem uma frequência para todas as coisas, não é? Tudo é frequência, nós somos frequência, né? Falam-se tanto em quantos hertz, que é a frequência do ser humano, que tem a ver com a frequência do cobre, do metal cobre. Mas então por que vemos tudo, se tudo é diferente, né? Mas se tudo é átomo, por que todas as coisas são vazias? E é dito que são 99,9% vazias, né? Porque, ao mesmo tempo, para que, por exemplo, a frequência ao redor à medida como que ela se movimenta, vamos dizer, né? Tem um átomo aqui do vidro. Então, à medida como essa frequência dessa observação, a velocidade que ela faz em torno desse material, se são, uma hipótese, se são 10 vezes, ela forma vidro. Se é 100 vezes, vai formar, não sei, madeira. Não é isso, eu estou dando exemplos só, entendeu? Estou dizendo que é a velocidade desses elétrons que vão formar a frequência. Pode ser 10 vezes de movimento, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 1 milhão, e tudo isso vai fazendo as diferentes coisas. Então, mas por que tudo é vazio de autoexistência? Porque, vamos lá, se essa caneta, se esse cilindro existisse como caneta, a Kissy não morderia, né? Se ela fosse simplesmente só positiva, eu ia fazer só traduções e vocês, poesia, cartas, bons comentários, assinar um cheque para alguém que está precisando, né? Beneficiar alguém, dar uma boa canetada para poder deixar todo mundo mais feliz na necessidade atual dessa pandemia. Mas não é isso. Essa caneta serve tantas coisas. Então, esse plástico, esse cilindro, essa tinta, esse formato, tudo isso é vazio. Se nós voltamos para a nossa córnea e microtubos, o olho ele só vê cores e formas. Então, ele vê transparente, ele vê preto, ok? Ele vê o branco, o lilás, o azul, ele vê redondo, ele vê cilindro, ok? Ele vê, deixa eu ver, alguma outra coisa que tem alguma forma aqui perto de mim? Não, não tem nada com uma forma diferente. Assim, esfera, né? Por que é que o nosso olho só vê cores e formas? Porque está preparado só para distinguir isso. Quem vai dar a característica de dizer que isso aqui não é só uma circunferência com outra circunferência em cima, que isso aqui é um objeto que faz som, é a nossa mente. Cérebro é uma coisa, mente é outra. O cérebro distingue, forma cores e formas, a mente dá significado. Então, a caneta é vazia de uma autoexistência, não existe por si só. Precisou de mim para dizer que eu quero muito traduzir os 3 caminhos, certo? Bom, que é toda uma grande maravilha que eu fiquei sabendo há pouco tempo por Dan Brown. Ao mesmo tempo, essa caneta aqui,
já fez pessoas se separarem, pessoas se unirem. E eu fico querendo que a pessoa que rege o meu país possa usá-la de uma maneira que beneficie a vida. Então, a caneta, ela é vazia por si mesma, o cilindro. Depende de quê? Depende da pessoa que está usando. O mundo não é como aparenta, o mundo é como eu sou. O mundo é como você é, ok? E o mundo é como nós somos se temos essas sementes kármicas parecidas para perceber a realidade dessa mesma maneira. Não é? Então, por que tudo que vemos é diferente se tudo é átomo? Porque tudo é frequência. Da onde vem a frequência? Da velocidade dos elétrons que circulam ao redor do átomo. Ok? Que aí essas frequências vão fazer vidro, café e tudo mais, tecido, cabelo, madeira, né? Então, uma maneira de falar quanticamente, cientificamente, sobre o vazio. Eu espero que esse café tenha sido um café filosófico-científico, quântico-científico, budista, turbinado e explicativo de que o observador muda as coisas. Por isso que a meditação é sine qua non. Porque na meditação vamos fazer o quê? Vamos observar atentamente um único objeto. E isso nós vamos estar mudando o quê? A nossa mente. A mente que está observando aquilo. É a maneira como treinamos a nossa mente sair das visões ordinárias para as visões extraordinárias, sagradas que tanto precisamos. Isso vamos fazer aqui nesse planeta Terra, né? Cursar a humanidade para nos tornarmos protetores do mundo. Só depois disso que acabou o jogo. Antes disso, estamos em treinamento. Vamos continuar jogando. Bom café. Obrigada.